tive que estudar, ler muito e tive que perdoar muito, porque lá em Votuporanga, o lugar que eu sofri mais preconceito foi em Votuporanga. O lugar que eu fui mais humilhada, o lugar que eu fui mais... Não pela cidade, tá? Pelas mulheres. As mulheres não se conformavam, porque elas eram ricas, e eu ganhava os concursos, eu era pobre. Eu morava na Coab, não tinha condição nenhuma, mas eu ia de ônibus, eu ia a pé. E eu fui perceber isso depois. Porque quando eu fiquei adolescente, com 16, 17 anos, 16, 15, 14, 15, eu vi que as meninas não queriam ser as minhas amigas. E eu não entendia por quê. Existia isso? Nossa, eu não queria ser minha amiga, porque assim, chegava um mocinho de fora mesmo, ele vinha conversar comigo. Eu era muito menina nesse sentido. Você tinha uma certa inocência ainda. Muito inocente, eu nem não sabia que elas não gostavam de mim por causa disso. Eu achava que elas não gostavam de mim porque eu era pobre, né? Nossa, você nem tinha percepção. Então. Não, eu fui entender que esse preconceito existia muito tempo depois. Aí eu falei, você quer saber, eu vou ganhar todos os concursos agora. Só por de pirraça. E aí, quando eu entendi, fiquei muito magoada, muito chateada. Meu pai era uma pessoa que era muito culto, e ele explicava pra gente o porquê de tudo isso, pra gente ter compaixão, pra gente ter, pra deixar pra Deus resolver. Claro que eu era muito nova pra entender, mas com o tempo, todos os dias você ouvindo a mesma coisa, eu falei, então eu vou ganhar todos os concursos agora, mas e como eu ganhei todos, eu nunca perdi um concurso na Votuporanga. Eu só perdi o Miss São Paulo, que eu já te disse que foi o Maracutaia, foi mesmo, e o Miss Brasil, que eu fiquei em segundo lugar, que eu me considero muito feliz, porque não foi desleal, foi leal. Eu sou uma pessoa muito leal, e sou libriana, né? Libriana tem aquele negócio de justiça. E eu fiquei muito feliz, eu tirei de mim aquela coisa de injustiça, né? Que foi uma justiça que aconteceu comigo. Mas aí depois que ela não ficou nem em 15º lugar, aí eu lavei minha alma. A gente sabe que o concurso e a sua trajetória, ela também me proporcionou muitas experiências. Mas tem algumas dessas experiências que te marcou muito? Foi muito importante para você? Não, muitas. Por exemplo, eu quando participei do Miss América Latina, que é em terceiro lugar, eu fiquei muito amiga da Miss Peru. E eu fui para casa dela, fui pro Peru. E aí eu fiquei uma semana no Peru. Aí depois eu fui pro Paraguai, porque a Miss Paraguai, nós ficamos num quarto em 4. Então ali nós ficamos muito amigas. Então me marcou muito conhecer essas culturas, né, que são completamente diferentes da nossa. Um choque mesmo. Choque cultural muito grande. Peru, pelo menos na época que eu fui, era um país muito pobre. Paraguai, aquela loucura que todo mundo conhece. Venezuela, fiquei muito tempo na Venezuela. Venezuela era um país muito rico, muito longe de ser o que é hoje. Você vê como é que é o governo, né? O que o governo não faz. Venezuela era um país riquíssimo. Venezuela era riquíssimo. Você não via... Olha, gasolina lá todo mundo tinha carro. Foi o pior trânsito que eu já vi na minha vida. Porque a gasolina era muito barata. É como se fosse hoje R$1. Todo mundo tinha carro, sem porta, com porta. Mas eu frequentei lugares muito chiques, conheci o lado, como é que eu posso dizer, menos privilegiado socialmente. Eu conheci lugares pobres, de baixo social mais baixo, e as pessoas viviam bem. Elas não passavam fome, elas tinham comida, tinham luz, energia, tinha água. Agora não, agora eles estão, eu tenho amigos ainda lá, estão passando necessidades. Quem era rico não é mais rico, sabe? É uma coisa pra gente pensar, né? Ainda nessa questão de competitividade feminina, uma pergunta um tanto quanto salutar também. Você, mulher culta que você observa que talvez isso não tenha mudado muito daquela época até hoje? Questões de rivalidade feminina, O que mudou muito foi a minha cabeça. Não, eu falo num aspecto geral. Você observa isso em outras mulheres? Acho que mudou.